poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está começando aqui nesta emissora mais um programa Em Poucas Palavras, agradecendo essa audiência maravilhosa que temos obtido, através desses podcasts, também das pessoas que têm compartilhado os programas, através também do aplicativo Em Poucas Palavras, que você pode baixar gratuitamente no Google Play, no Play Store, enfim, nas lojas da Apple e também nas lojas da Android, aquele lugar que você baixa aí os aplicativos, pode baixar lá gratuitamente. Eu sou o Natson, estou aqui mais uma vez com você e, claro, o pastor Augustus Nicodemos. Olá, Natson Matias, querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. E só lembrando que o nosso livro, Natson, está quase pronto. Em poucas palavras, pela editora Mundo Cristão. Se Deus quiser, até o fim desse ano de 2016, nós vamos ter o lançamento, né? Vai ser um lançamento legal, né? Vamos fazer um programa ao vivo? Como é que é? De repente a gente faz um programa ao vivo aí, faz sorteio de livro. Isso, vai ser legal. E dá oportunidade para o pessoal fazer pergunta na hora. Isso. Eu não sou eu que vou responder mesmo. Se que não souber, eu deixo para você responder. Isso. Eu vou responder. Como eu digo, eu sempre sei a resposta. E às vezes é assim, não sei. Pois é. Estamos gravando, então, uma série de programas sobre a doutrina da salvação à luz da teologia reformada. Já falamos alguns temas sobre pecado, predestinação, e hoje nós vamos falar sobre a morte de Jesus, por quem ele morreu. Aguarde aí. Pastor Augustus, este então é um programa sublime, porque vai falar sobre a morte de Jesus. Sim. Então, por quem Jesus realmente morreu? Algumas pessoas dizem, ele morreu por todos, e outros somente pelos escolhidos, pelos eleitos. Então, essas são as duas perguntas, por quem Jesus morreu e se foi pelo mundo todo ou somente pelos eleitos. Natson, de fato, essa é uma questão muito delicada, não é? Mesmo entre os reformados existe diferença de opinião a respeito dessa pergunta, dessa questão. Na verdade, todos os reformados concordam que a morte de Cristo ela é eficaz, ela é suficiente, ela é poderosa para salvar todo aquele que crê. Certo. E que a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela tem a vida eterna, é justificada dos seus pecados, é recebida por Deus, seus pecados são cancelados, Deus não trata mais essa pessoa de acordo com as suas iniquidades, mas o recebe como filho. Sim. E o torna herdeiro de Deus e participante daquele mundo por vir, o mundo vindouro que se aproxima a cada dia que passa. Então não há diferença entre os reformados a respeito disso. A diferença é exatamente essa aí, nessa questão que você mencionou, não é? Qual é o alcance da morte de Cristo? Teria Cristo na cruz do Calvário pagado os pecados de toda a humanidade? Ou será que ele pagou os pecados eficazmente, Pagou eficazmente os pecados somente dos eleitos? Essa questão é levantada porque há passagens na Escritura, na Bíblia, que parecem sugerir que Cristo morreu pelo mundo todo, ou seja, por todos os seres humanos. As pessoas gostam de lembrar daquela passagem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, João 3,16, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todavia, essa passagem não está falando da morte de Cristo, nem de por quem ele morreu. Fala apenas do amor geral de Deus pela humanidade, E até diz que quem crê é que será salvo, não é o mundo todo. Deus amou o mundo, mas apenas os que creem é que serão salvos, Então essa passagem ela não responde exatamente a nossa questão. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, quando ele faz o contraste entre Adão e Cristo, ele diz que por Adão
entrou o pecado e entrou a morte, e por um só homem todos foram feitos pecadores, e por um só homem todos estão condenados. E aí quando ele faz o contraste com Cristo, aí ele vai dizer que em Cristo todos são justificados, em Cristo todos recebem graça, né? Só que Paulo alterna, às vezes ele fala todos, às vezes ele fala muitos, Isso, né? é Fala todos ou muitos. Então, aquela passagem lá de Romanos 5, ela é uma passagem difícil de interpretar, e o mais provável é que Paulo, em alguns lugares, está usando todos no sentido de muitos, e muitas vezes ele está usando muitos no sentido de todos, né? Quando ele diz assim, pelo pecado de Adão, muitos foram feitos pecadores. Ué, não é que muitos aí significa todos, Sim. né? Então, a gente tem que ver de que forma Paulo está usando essa passagem. Também há passagens que falam que Deus quer que todos sejam salvos. Isso, exato. Aí nós temos que analisar, essa. bem usado. Você tem que analisar o que é que significa todos aí. E essa passagem está lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, no contexto em que Paulo pede oração por todas as classes de homens. Todos os tipos de pessoas, os reis, os que estão em autoridade, não é? Então a passagem pode significar que Deus quer que pessoas de todas as classes, todo tipo de status econômico, social, racial, sejam salvos. E às vezes também todos quer dizer simplesmente judeus e gentios. Sim. Que Deus quer que pessoas entre os judeus e entre os gentios sejam salvos, né? Então, nós teríamos que verificar essas passagens com muita clareza, analisar cada uma no seu próprio contexto para chegar a essa conclusão. Por outro lado, você tem passagens onde você encontra Jesus dizendo assim, eu não oro pelo mundo, mas somente por aqueles que tu, ó Pai, me deste do mundo. E aí nós dizemos que o alcance da oração de Jesus é o mesmo alcance da sua morte, ou seja, ele ora por aqueles por quem ele morreu. Então, se ele não ora pelo mundo, é porque a morte dele não foi para salvar o mundo, mas para salvar os que são seus. No próprio Evangelho de João, nós temos passagens em que Jesus diz assim, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Lá em Efésios capítulo 5, diz que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ou seja, ele amou a igreja, ele se deu pela igreja. Ele derramou seu sangue pela sua igreja. Está lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo falando a respeito disso aí, né? Até fazendo um paralelo com o papel do marido com relação à esposa. Por esses motivos, então, é que se pensa, não é, dentro da teologia reformada, aos que vão defender que a morte de Cristo ela foi eficaz somente para os eleitos. E aqui tem uma distinção que foi feita, Nathan, eu creio que remonta a Agostinho, entre a extensão da morte de Cristo, a potência, né, da extensão e da eficácia. Seria mais ou menos assim, Cristo morreu potencialmente pelo mundo. Sim. Ou seja, se o mundo inteiro tivesse sido eleito, então haveria virtude suficiente no sangue de Cristo para salvar cada pessoa que já existiu nesse mundo. Mas ele morreu eficazmente somente pelos eleitos. O argumento é o seguinte, se Cristo pagou os pecados de João na cruz, se Cristo morreu por João na cruz, se Cristo sofreu a punição de João, não faz sentido Deus mandar João para o inferno. Porque João iria pagar de novo, não é? Quer dizer, o mesmo pecado teria sido punido duas vezes. Foi primeiro punido em Cristo e depois punido lá no inferno na pessoa de João, não é? Pois é, você imagina, Cristo sofreu por João e João não aceita. João não quer. E João morre nos seus pecados e vai sofrer, ou vai pagar, né? Vai pagar os seus pecados pelos quais Cristo teria, teoricamente, morrido. Então, eu creio, Nathan, que Cristo morreu potencialmente pelo mundo, mas ele pagou na cruz do Calvário, especificamente, o pecado dos eleitos. Ele morreu pelos eleitos. Nenhuma gota do seu sangue foi derramado em vão. Todos aqueles por quem Cristo morreu, eles serão eficazmente salvos. Se Cristo morreu e pagou os pecados do mundo todo, a conclusão lógica é o universalismo. O mundo todo seria salvo. Não poderia morrer ninguém sem conhecer a Cristo, né? Pois é, só que a verdade bíblica é que uma grande parte da humanidade vai ser condenada. Não é? Fica difícil você imaginar que o Filho de Deus tenha na cruz do Calvário sofrido e derramado o seu sangue e que esse sacrifício não tenha sido eficaz. Então, ele é eficaz nos eleitos. Estes serão chamados por Deus, serão justificados e terão aplicados a si os benefícios do sangue precioso de Jesus. Alguns podem chegar à conclusão dizendo, bom, na verdade, se Deus, então,
não morreu por todos, isso poderia diminuí-lo, ou seja, porque ele não tem poder para salvar toda a humanidade? Pois é, algumas pessoas acham de que essa perspectiva, né, de que a morte de Cristo foi somente pelos eleitos, diminui o amor de Deus, a grandeza de Deus. O faz menor, né? O faz menor, mas na verdade não. Ao contrário, não é? O sacrifício de Cristo pelos eleitos, ele é eficaz e poderoso. Vamos pensar no contrário. Cristo teria morrido pelo mundo inteiro, mas isso não garante a salvação de ninguém, porque depende da pessoa aceitar. Acaba enfraquecendo. Aí isso é que enfraquece. Não é? Um Deus que realizou um plano de salvação, mas ele fica na dependência do querer humano. No final das contas, o homem é mais forte do que Deus. Porque, vamos supor, Cristo morreu por ele, mas ele não quer ser salvo. Então ele vai para o inferno, mesmo que Cristo tenha se sacrificado e sofrido por ele. Então essa perspectiva é que diminui Deus. Não é? Essa outra perspectiva da teologia reformada, ou de um ramo da teologia reformada, não é? Diz que o sacrifício de Cristo ele é eficaz. Aqueles por quem Cristo morreu, esses serão verdadeiramente chamados, convertidos, salvos, perdoados e justificados. Os outros serão condenados pelos seus próprios pecados, com justiça. Deus não teria que salvar nenhum deles e Cristo não teria que morrer por nenhum deles. Eles vão pagar os seus próprios pecados na condenação eterna. Amém. Então esse foi o nosso programa sobre essa questão. Foi citado aí no programa essas passagens que dizem acerca do que desejo de Deus de todos sejam salvos. Vocês perceberam como foi respondido. Temos que olhar sempre o contexto, né, da passagem e observar a coerência com que as Escrituras têm destacado bem esses aspectos. Pastor, eu gostei bastante desse programa, uma vez que ele trouxe, né, essas passagens basicamente que são usadas para dizer que, na verdade, nós estamos tentando cercear, né, a Deus ou limitá-lo, porque, afinal de contas, ele quer salvar todos, a gente fala dos eleitos, mas a Bíblia diz claramente sobre isso. Né? É isso aí. Então tá bom, gente. Ficamos por aqui com o terceiro programa desta série que estamos falando sobre a doutrina da salvação a partir da teologia reformada. Pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. A minha oração é que você confie plenamente na obra completa de Cristo Jesus e que, confiando, você receba perdão dos pecados e reconciliação com Deus. Deus o abençoe. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Fique ligado e obrigado pela sua audiência. Não a minha vontade, mas teu plano. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, sou tão humano. Põe a tua vontade no meu obedecer por amor, obedecer por adoração, obedecer, obedecer ao Deus do meu coração. Poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade,
à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.